alunos do IFRO. Estamos aqui de volta para a nossa aula da disciplina de Linguagem de Programação 1. Eu sou a professora Letícia e está comigo aqui o professor Eduardo. Olá, alunos, sejam bem-vindos, mais uma aula da disciplina aí. Não esqueça de mandar as dúvidas, essa aula é muito importante, porque trata de um assunto que vocês vão usar para a vida toda. E pode prosseguir, professor. Obrigada, professor. Então, os conteúdos da aula de hoje serão estruturas de controle de seleção e estruturas de controle de repetição. Então, esses tipos de estruturas que são utilizadas na programação utilizam os comandos de if else, if elif, né, no caso da estrutura de controle de seleção. E para as estruturas de controle de repetição, nós estudaremos os comandos while e for. Bom, o objetivo dessa teleaula é desenvolver algoritmos simples utilizando estruturas de controle de seleção e de repetição. Quer dizer, nós queremos, a partir da aula de hoje, ser capaz de desenvolver pequenos programas, pequenos algoritmos que utilizem estes comandos. Os comandos de if else, if elif e os comandos de while e for. Bom, o que são as estruturas de controle? Um programa de computador, ele é uma sequência de comandos, como a gente já viu na aula passada, né? Todos os comandos são executados um após o outro. Porém, existem exceções. E, para pôr em prática essas exceções, nós utilizamos as estruturas de controle. Quando eu quero executar um comando ou não, eu preciso selecionar. E isso é feito através de estruturas de controle de seleção. Então, eu tenho um comando que, às vezes, em determinado momento, uma determinada execução, esse comando vai ser executado e outras vezes não. Por exemplo, os clientes preferenciais da minha loja vão receber 20% de desconto. Então, o comando de colocar 20% de desconto em cima do valor total de uma compra, ele não vai ser executado sempre. Ele vai ser executado algumas vezes, somente para os clientes preferenciais. Como é que eu faço para selecionar esses clientes? Através de uma estrutura de controle de seleção. Aí, quando o cliente for preferencial, esse desconto vai ser incluído. Senão, não será incluído. O outro caso são as estruturas de estruturas de controle de repetição. Quer dizer, quando eu preciso executar um comando várias vezes, quer dizer, eu quero calcular a média dos alunos de uma determinada turma. Isso não vai ser feito só para um aluno, vai ser feito para todos. Então, esse comando de calcular a média, ele vai ser repetido. Para isso, nós usamos as estruturas de controle de repetição. Bom, então vamos dar início aos detalhes de como são executados esses comandos. O primeiro comando das estruturas de controle de seleção é o comando if. If significa se, né, em inglês. Só um minutinho. Deixa eu voltar aqui. O comando if significa se. Se a condição for verdadeira, esse comando ele é executado. Se a condição for falsa, esse comando não será executado. Então, por exemplo, nós temos aqui o comando if dentro de uma estrutura de controle de seleção, dizendo para a gente qual a condição que deve ser respeitada quando o comando deve ser executado. Por exemplo, naquele caso onde o cliente preferencial da minha loja vai receber o desconto, eu vou fazer uma pergunta. Se o cliente é preferencial, o que vai acontecer? O valor total da compra vai receber menos 20%, vai receber um desconto, certo? Se não, não vai acontecer nada, o valor da compra continuará o mesmo, certo? Então, o comando if else é o se então. Vocês que estudaram a disciplina de lógica de programação, conseguiram aprender esse comando chamando ele de se então. Aqui a gente tem um exemplo de estrutura de controle de seleção.
Então, o comando if ele é realizado através de um input, né? Primeiramente, nesse exemplo aqui, vou fazer um input de um número. Esse número vai ser convertido para inteiro através do comando int. Então, nós já estudamos na aula passada a entrada de dados, certo? Após essa entrada de dados, iniciará o comando if. Então, aí nós temos, por exemplo, if x maior que 0, né? Então, o comando que será executado é print o número digitado é positivo, certo? E nós podemos ter um else, que é uma opção, né? Não precisa aparecer o comando else, então isso vai acontecer se o programador prever esse caso. Então, nós temos o else, print o número digitado é negativo, certo? Vamos voltar lá, primeiramente, para o nosso comando if. Bom, nós temos aqui, então, a condição, certo? Então, o comando if, na opção simples, ele só aparece com a opção da gente, baseado numa condição, executar ou não um comando. Então, por exemplo, aqui, if x maior que 0, se o x que eu li do teclado for maior que 0, o comando print o número digitado é positivo vai ser executado. Caso contrário, nada vai acontecer. O comando if else, ele já é um acréscimo ao comando if. O if else, ele vai apresentar duas opções de execução, certo? Então, se eu tenho uma condição e essa condição é verdadeira, eu vou executar o comando 1, né? Seguindo o nosso fluxograma, por exemplo, a condição é verdadeira. V é verdadeiro. Vocês se lembram que nós já estudamos as expressões lógicas e relacionais, que são aquelas que retornam verdadeiro ou falso, né? O true ou false. Então, o verdadeiro significa que eu tenho uma expressão que deu resposta true. Então, se essa condição é verdadeira, o comando 1 vai ser executado. Caso contrário, o comando 2 é que vai ser executado, quer dizer, se a expressão for falsa. Então, aquele S significa sim, condição é verdadeira, sim. E o N significa não, a condição é verdadeira, não. Então, ele vai ter dois comandos para escolher. Então, recordando, na primeira opção, nós temos um ou mais comandos que podem ser executados se a condição for verdadeira. Se for falsa, nada acontece. Nesse caso aqui, nós temos dois comandos. Se a condição é verdadeira, o comando 1 é executado. Se a condição for falsa, o comando 2 é o que será executado, certo? Então, esse exemplo aqui é que nós vamos pensar, ó, se o número digitado, né, pelo usuário for maior que 0, então, o que vai aparecer na tela será o número digitado é positivo. Se ele não for maior que 0, o que vai aparecer na tela vai ser o número digitado é negativo, certo? E ainda nós temos as estruturas de controle de seleção com mais cláusulas, não somente duas, né? Então, nós podemos ter mais de uma condição sendo testada em um mesmo comando. Então, nós temos o comando if e elif. Então, aqui, esse exemplo, ou essa estrutura aqui, traz 3 condições, mas podem ser utilizadas quantas condições for preciso. Então, ele vai perguntar, se a condição 1 for verdadeira, ele vai executar o comando 1, certo? Se a condição 2 for a verdadeira, ele vai executar o comando 2. E se a condição 3 for a verdadeira, ele vai executar o comando 3. Bom, essas condições, elas são exclusivas, né? Então, se ele entrar em uma das condições, ele vai ignorar as demais, certo? Então, aqui nós temos o nosso terceiro exemplo. Então, vou ler mais uma vez o número do teclado. Se o número for maior que 0, ele vai imprimir a mensagem. O número digitado é positivo. Se o número for menor que 0, ele vai imprimir a mensagem, o número digitado é negativo. E ainda o número pode ser igual a 0. Então, ele vai imprimir o número digitado é 0. Então, ali vocês observam que nós temos 3 condições,
né? X maior que zero, x menor que zero, x igual a zero. E poderiam ser mais condições, né? Nesse exemplo aqui, nós estamos utilizando 3 somente pela condição desse algoritmo, mas poderiam ser muito mais condições, certo? Então vamos assistir agora um tutorial comandos de seleção em Python, estruturas de controle de seleção em Python. Olá a todos, vamos estudar hoje sobre estruturas de controle de seleção. Então, inicialmente, nós vamos acessar o nosso ambiente de desenvolvimento, o idle. Então, aqui nós temos o idle e é possível executar comandos aqui, né? Mas hoje nós vamos executar de uma forma diferente. Nós queremos escrever um programa inteiro e depois solicitar a execução, e não executar comando a comando. Então, como é que nós podemos fazer isso? Primeiramente, nós vamos aqui em File, pedimos New File, e ele abre um local aqui para eu escrever, deixa eu ajustar aqui, para eu escrever o meu programa. Então, aqui eu vou escrever o programa e aqui eu vou verificar a execução. Por exemplo, eu posso iniciar uma variável que eu vou querer ler do teclado. Digite um número, então o A vai ser uma variável lida, que o usuário vai digitar. O B da mesma forma. Digite outro número. E eu vou encontrar uma variável C, que vai ser a soma de A com B. Aí eu vou imprimir print o C. Então eu coloco entre aspas assim para ele imprimir esses caracteres seguido do C, que é o valor. Então aqui eu tenho a impressão desses caracteres conforme eles estão entre aspas e depois o conteúdo da variável C. Aí eu presso para executar. Ele vai perguntar se eu quero salvar. Então eu vou salvar esse programa para depois executar. Eu vou chamar ele de soma 2. Aí ele já executou aqui, ó. Tá executando o programa. Eu salvei aqui numa pasta default, mas vocês podem salvar em qualquer pasta que vocês criarem aí ou da sua preferência. Então ele tá pedindo para eu digitar um número, eu vou digitar 10, outro número 20, ele dá o resultado, 10 mais 20 é igual a 30. Deixa eu colocar um espaço aqui. Bom, a partir desse editor de texto, então, nós podemos escrever programas mais complexos. Vamos utilizar aqui, então, uma estrutura de controle de seleção. O que é a estrutura de controle de seleção? É o if, né? Então, o if, ele é utilizado para executar ou não determinados comandos. Por exemplo, eu posso querer descobrir se esse valor da variável C, que eu encontrei aqui, somando A com B, é positivo ou negativo. Então, por exemplo, eu posso perguntar if C maior que 0, então eu vou imprimir print C é positivo. Aí eu vou executar de novo. Aí digite um número, 10, digite outro número, 20. Aí ele deu a resposta, C é 30, C é positivo. Beleza. Vou colocar aqui C minúsculo. Então, temos que lembrar que em Python, ele é case sensitivo. Então, se você utilizar uma variável maiúscula, ele é diferente de uma minúscula. Então, temos que sempre observar isso. Bom, então o comando if, ele funciona da seguinte forma. Se eu tenho uma resposta para essa expressão aqui como sendo verdadeira, true, então ele vai executar o que está aqui dentro do comando if, depois dos 2 pontos. Bom, vamos testar o nosso programa. Aí aqui eu vou digitar 10 e vou digitar menos 20. Ele disse que C é menos 10 e não deu resposta nenhuma, não disse que C era negativo. Para eu poder acrescentar isso, eu preciso escrever o else. O else é o que vai ser executado quando essa expressão for false. Então, eu tenho que imprimir print C é negativo. Aí eu vou executar. Vou tentar de novo. 10 e menos 20. Agora sim, ó, ele deu a resposta que C é negativo. Então, o que a gente tem aqui? No momento que eu digito para A o valor 10 e para B o valor menos 20,
C vai conter o valor menos 10. Aí ele vai perguntar, aqui ó, menos 10 é maior que zero? Menos 10 não é maior que zero, então isso aqui vai dar false. False vai fazer com que eu execute o que está na cláusula else. Então o if sempre vai funcionar dessa forma, o if else, né? Quando eu tenho uma resposta para esse condicional aqui, verdadeira, né, que é o true, ele executa o que está dentro do if. Quando eu tenho uma resposta para esse condicional aqui, sendo falsa, ele executa o que está dentro do else, certo? Aí, vamos testar de novo o nosso programa. Se eu digitar 10 e menos 10, ele disse que 0 é negativo, então não está certo, né? 0 não é um número negativo. Então, nós vamos ter que consertar o nosso programa para ele refletir isso, utilizando um outro tipo de cláusula do comando if, que é o elif. O que quer dizer isso? Quer dizer, se C é maior que 0, ele vai imprimir que C é positivo. Se não, se C é menor do que 0, aí ele vai imprimir que C é negativo. Então, vou pedir para executar de novo. Ok, então 10 e menos 10. Ele disse que C é igual a 0 e não falou que C é positivo ou que C é negativo, porque C é igual a 0, não é positivo nem negativo, né? Então, o elif, ele serve para incluir uma outra condição. Então, se ele passou nessa primeira condição, ele vai imprimir que o C é positivo. Se não, se ele não passou na primeira condição, ele vai passar para a segunda condição. Aí ele vai perguntar, o C é menor que 0? C não é menor que 0, então ele não vai imprimir que C é negativo, beleza? E como é que eu faço para imprimir que o C é igual a 0? Eu posso acrescentar quantos elifs eu quiser. Eu posso colocar mais um aqui, ó, elif C igual a 0. Aí eu imprimo print C é igual a 0. Então vamos executar de novo. Agora eu digito 10 menos 10. Aí ele está dizendo, ó, C é igual a 0. Vamos executar de novo. 10 e 10. Aí, 10 mais 10 é 20, C é positivo. Vamos executar de novo. Aí eu digito 10 e menos 20. Aí ele está me dizendo que C é negativo. Então, aqui nós temos os três casos. E o comando if, ele pode ter quantas cláusulas elif eu quiser, certo? Quantas forem necessárias, né? Aqui nós precisamos de 3. Então, quanto aos comandos de seleção, né? Estruturas de controle de seleção, seria isso. Bons estudos! Bom, de volta, vamos recapitular então os comandos if, if-else e if-elif. Aqui no nosso esquema, né, nós temos uma condição. Essa condição, ela é uma expressão booleana, que a gente chama, uma expressão lógica, uma expressão relacional. O que quer dizer isso? Que ela pode ser verdadeira ou falsa. No caso do Python, o verdadeiro é o true. Tá? Deixa eu escrever aqui corretamente para a gente não confundir depois. Ó. Sempre em Python, né, o true, ele vai ser T maiúsculo e o resto da palavra em minúsculo. E o false, o F maiúsculo e o resto da palavra em minúsculo. Se a gente escrever diferente disso, em Python, ele não vai reconhecer como uma expressão booleana, não vai reconhecer como um valor verdadeiro ou falso. Então, essa condição aqui, ela pode ser uma expressão lógica ou relacional, certo? E vai retornar esses dois possíveis valores aqui. No caso de retornar verdadeiro, os comandos que estão depois desses dois pontos aqui serão executados. Percebam que é muito importante manter essa linha aqui, ó. Então, quando eu colocar os comandos depois do if e da condição e dos dois pontos, quando eu colocar o comando aqui um embaixo do outro, eu tenho que obedecer essa mesma linha de início aqui, essa mesma indentação que a gente chama, né? Que é esse parágrafo aqui, ó. Esse espaço aqui tem que ser do mesmo tamanho. Então, todos esses comandos aqui, eles vão ser executados
se essa condição for verdadeira, né? Então, que no nosso esquema aqui, né, vai seguindo esse fluxo aqui, tantos quantos forem esses comandos. Se a condição for falsa, então quer dizer, a condição é verdadeira? Não. Então ele não vai fazer nada. Por quê? Ele só vai executar os comandos se a condição for verdadeira. Seguindo, o próximo esquema é o if-else. O if-else, nós já temos mais de uma opção de execução, quer dizer, eu vou executar algo ou outra coisa, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem o comando 1 e o comando 2, certo? Então, eu vou optar, né, no momento da execução, se eu executo o comando 1 ou se eu executo o comando 2. Bom, essa condição, se a condição for verdadeira, né, true, então ele vai fazer o comando 1. Se a condição for falsa, ele vai fazer o comando 2. Nesse caso aqui, eu coloquei como exemplo assim, só um comando, né? Comando 1 e comando 2, mas eu poderia ter N comandos aqui dentro do if e N comandos aqui dentro do else. Para que fique claro, né, quais são os comandos do if e quais são os comandos do else, são aqueles comandos, os comandos do if são aqueles que vêm depois do 2 pontos e antes do else, e eles devem estar na mesma linha, né, de indentação. E quais são os comandos do else? Aqueles que vêm depois do else 2 pontos e que estão aqui também na mesma linha de indentação. Então, eu posso ter vários comandos. E ainda nós temos o if-elif. Então, o if-elif, ele vai ter mais de uma condição, né? Então, aqui eu tenho a condição 1. Se essa condição 1 é verdadeira, o comando 1 é executado e ele continua adiante para os próximos comandos que estão depois do if-elif. Se a condição 1 não for verdadeira, ele vai analisar a condição 2. A condição 2 sendo verdadeira, ele vai executar o comando 2 e partir para outros comandos que estão depois do if-elif. A condição 2 não sendo verdadeira, ele passa a analisar a condição 3 e vai executar o comando 3 se essa condição for verdadeira. E depois ele parte para os próximos comandos. Se for falsa, ele não vai executar o comando 3, ou isso mesmo, o comando 3. Então, se todas as condições forem falsas, ele não vai fazer nenhum dos comandos. Nem o 1, nem o 2, nem o 3. Se uma das condições for verdadeira, aquela que foi verdadeira em primeiro lugar é a que vai ter os seus comandos executados. Então, como eu falei anteriormente, essas condições são exclusivas, né? Então, se uma delas for verdadeira, a primeira que for, vai ter os seus comandos executados. Se não, passa para análise da próxima. E aqui, da mesma forma que no caso do if-else, eu posso ter vários comandos aqui dentro, tá? Aqui eu só coloquei um, mas podem ser vários. Desde que eles comecem na mesma linha de indentação, certo? Bom, então isso somente para retomar os comandos das estruturas de controle de seleção. Vamos passar agora para as estruturas de controle de repetição. Mas antes disso, professor Eduardo, tem alguma dúvida aí no chat? Professora, até agora nenhuma dúvida, só ressaltando aqui que é muito importante que vocês coloquem a indentação no Python, hein? O Python é uma linguagem que exige rigidamente que esteja indentada, que é esses espaços antes do comando, né? Quando entra no if, tem que ter uma certa quantidade de espaços. Você pode criar o seu padrão ou o editor de texto que você está usando tem um padrão também. Ou você pode apertar Tab, que ele dá uma certa quantidade de espaço, mas tem que ter a mesma quantidade de espaço. Isso é causa de muitos erros por aí. Às vezes um espaço a mais, um espaço a menos pode causar um erro que o programa não rode, tá? Isso mesmo, professor Eduardo, muito bem lembrado. Porque a maioria das linguagens de programação utiliza o ponto e vírgula como separador de comandos. E a gente viu aqui que em Python nenhum dos nossos códigos incluiu um ponto e vírgula, né? Então, por quê?
no Python, a separação dos comandos é feita de uma maneira assim, esquemática e visual, através de espaços. Então, colocando um comando após o outro e orientando, né, para a direita, você vai separando os blocos de código e não utilizando ponto e vírgula. Quem já é programador, já utilizou uma outra linguagem de programação, vai reconhecer isso imediatamente, essa diferença, né? Bom, mas vamos continuar aqui com as nossas estruturas de controle de repetição. Nós temos então o comando while. O comando while, ele é um comando, significa enquanto, tá? Enquanto. Então, enquanto essa condição aqui for verdadeira, né? Lembrando que o nosso verdadeiro é o true, esse comando aqui será executado, tá? No momento que essa condição aqui assume o valor de verdade false, o comando 2 é executado e o programa segue adiante. False. Tá. Então, aqui no nosso esquema, ó, condição verdadeira, se sim, executa o comando 1 e retorna para testar a condição de novo. Condição verdadeira, e ele vai ficar nesse ciclo aqui, while, enquanto a condição é verdadeira. No momento que a análise dessa condição aqui retornar o valor false, ele passa para os demais comandos que estão abaixo, né, na sequência do while. Aqui da mesma forma, eu coloquei só um comando dentro do while, mas poderiam ter vários comandos aqui dentro, tá? Poderia ser mais de um comando. Então, vamos ver um exemplo. Então, aí nós temos de novo uma entrada de dados, né? Uma entrada de dados inteiro, peço que o usuário digite um limite superior. Certo? E esse valor vai ser armazenado dentro da variável x. Então, aqui, ó, o usuário digita um número no teclado, né? Esse número é lido e depois é convertido para inteiro. Então, por exemplo, se eu digitei 10, o que vai acontecer? Esse 10 vai ser armazenado dentro de x. Então, x vai possuir o valor 10. E eu iniciei uma outra variável aqui chamada i com 0. Aí eu estou pedindo para que, enquanto o i for menor que x, então nós temos o i 10, não, desculpa, o i 0 e o x 10. Enquanto o i for menor que x, ele vai imprimir o i e vai incrementar o i. Isso aqui é muito importante, ó. Porque se eu não fizer esse comando aqui, esse comando está com um erro, tá? É i mais igual a 1. Não é i mais não. Isso aqui é um comando C, ou comando Java, não é, professor Eduardo? O i++ em Python a gente usa i mais igual a 1. Isso. Tá, certo, né? Então aqui, vamos corrigir depois isso nos slides, para vocês não ficarem com essa informação equivocada, tá? Bom, então, o correto é i mais igual a 1. I mais igual a 1 é uma abreviatura. Uma abreviatura do quê? De i é igual a i mais 1. Né? Então, a gente, quando está falando lá nas mídias sociais, a gente escreve VC, né? Quem é que escreve você nas mídias sociais? Ninguém escreve, né? Ninguém não, mas a maioria das pessoas não escreve você, escreve VC. O que é o VC? É uma abreviatura, uma forma de você escrever alguma coisa tendo menos trabalho. Então, em vez de escrever i é igual a i mais 1, a gente escreve i mais igual a 1. Tá? É uma abreviatura feita em Python. Então, o nosso i começa com 0 e o x começa com 10, que foi o número que o usuário digitou do teclado. Daí, o que vai acontecer? Ele vai imprimir o i e vai incrementar esse i. Então, o i começa com 0, ele imprime o 0, daí depois o i passa para 1, daí ele imprime o 1, e assim por diante, até que o i chegue no valor 10, né? Então, quando o i chegar no valor 10, ele vai testar aqui, ó. Vamos fazer um caso antes. Por exemplo, o i chegou no valor 9. Ele vai perguntar, 9 é menor que x? Ó, o x valor 10 e o i foi incrementando até chegar em 9. Então, 9 é menor que 10? Sim. Então, ele imprime o i de novo e faz i igual a i mais 1. Daí, o i passa a ser 10. Então, agora aqui, em vez de 9, é 10. Aí ele vai perguntar, ó, 10 é menor que 10? Isso aqui vai dar o quê? Falso. Quando essa condição aqui se torna falsa, ele sai do comando while. Certo?
Vamos ver agora o comando for. Então, o comando for, ele é uma estrutura de controle de repetição que tem alguns parâmetros, certo? Então, ele é baseado no início, no fim e no passo. Quer dizer, eu vou executar o for comumente, né? Através de uma faixa de valores, né? De uma série numérica, né? Isso mais comumente, né? Não significa que tem que ser só dessa forma. Mas a forma mais comum de se utilizar o for é percorrendo uma série numérica. E essa série numérica vai ter 3 elementos, basicamente, que é o início, o fim e o passo. Então, ele vai partir de um determinado valor, vai percorrer uma série de valores até chegar no fim, e essa série de valores é determinada pelo passo. Enquanto essa série não for totalmente percorrida, né, a cada um desses passos ele vai executar o comando 1, certo? Então, ele fica aqui nesse ciclo, desde que eu saio do início até chegar no fim e de passo em passo. Quando termina essa sequência, ele executa o próximo comando, que é o comando 2, certo? Vamos ver um exemplo para isso. Então, aqui nós temos o comando for, executado com base nessa sequência numérica, que é o range. O que é o comando range? Ele retorna uma série numérica no intervalo enviado como argumento. Então, aqui, ó, eu tenho uma faixa de valores que inicia em 1, vai até 10 e de 2 em 2. Quer dizer, começou em 1, o próximo da sequência é 3, depois 5, depois 7, depois 9. Lembrando que esse range aqui é um intervalo aberto, quer dizer, o 10 não aparece, ele é o limite superior. Então, essas são as faixas de valores, serão os números impressos através desse for aqui. Então, ele inicia em 1, né, e imprime o 1. Ó. O x, esse valor aqui, vai ser cada um desses elementos. No primeiro passo, esse é o x, né, depois passa a ser o 3, depois passa a ser o 5, né, até chegar no valor final. Né? Então, aqui nós temos o início, o fim e o passo, certo? Então, por que que depois do 1 é o 3? Porque o passo é 2. Então, aqui, ó, 2, 2, 2 e 2. A diferença entre os elementos dessa sequência. Professor Eduardo? Queria só fazer uma colocação aqui para vocês nunca esquecerem que quando escrevemos o comando range, sempre o fim vai ser menos 1, fim menos 1. Como a professora falou, intervalo aberto, né? Isso, o limite superior, né? Então, o intervalo é um conjunto de valores que tem um início e o fim. E no caso do range, o fim sempre vai ser excluído desse conjunto de valores. Então, por isso que o professor Eduardo falou, é fim menos 1, né? Então, apesar do fim estar explícito aqui para ser o 10, ó, a gente sabe que ele nunca vai chegar em 10. Então, quando vocês observarem o fim, vocês já sabem que esse valor aqui, ele está excluído da sequência de comandos. Uma outra coisa que eu esqueci de mencionar é o seguinte, aqui da mesma forma que no if, eu preciso que esses comandos estejam numa mesma sequência, tá? Se eu tiver mais de um aqui, numa mesma indentação. Então, eu posso ter mais de um comando? Posso. E para eles estarem dentro do for, eu tenho que colocar eles na mesma linha de indentação, com a mesma quantidade de espaços. Então, aqui se tem 3 espaços aqui antes dos próximos comandos também tem que ter 3 espaços, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com esse espaçamento aqui desses comandos, certo? Vamos ver agora um tutorial de comandos de repetição em Python. Vamos estudar então sobre estruturas de controle de repetição. Então vamos abrir o nosso ambiente de programação em Python, que é o idle. Vamos pedir aqui para abrir o editor, File, New File. Então aqui nós vamos escrever o nosso programa em Python.
Então, vamos iniciar lendo uma variável do teclado. Digite um número. Aí nós vamos iniciar uma outra variável chamada i, que vai ser uma variável auxiliar, para nos ajudar a contar. E vamos utilizar o comando while. While quer dizer enquanto. Enquanto o i for menor do que o x, o que eu vou fazer? Eu vou imprimir o i, print i, e vou incrementar esse i, incrementar em 1, i igual a i mais 1. Então, ele vai ficar dentro desse laço aqui, executando esses comandos, enquanto o i for menor que x. Lembrando que o i começa em 0 e o x vai ser um número que o usuário vai digitar do teclado. Então, vou pedir para executar, vem aqui em Run Modular, ele vai perguntar se eu quero salvar sim, vou dar o nome de repetição. Aí digite um número, então eu vou digitar o número 5. Então, o programa contou de 0 até 4. Ele não chegou no 5 porque eu pedi que o i fosse menor que o x. Então, se eu pedisse i menor ou igual a x, aí sim ele chegaria no 5, por exemplo. Ele imprime de 0 até 5. Bom, então o que é? Vamos verificar a execução desse comando, desse programa, comando a comando. Então, eu digitei aqui um número, que foi o 5, e pedi que ele executasse enquanto o i, que começa em 0, fosse menor ou igual a 5. Então, o i começa com 0. O i igual a 0. Ele pergunta, i é menor ou igual que x? O i é 0, e lembrando que o x é igual a 5. Sim, isso é verdade. Então, ele executa o que está dentro do laço. O que eu mandei executar? Imprimir o i. Então, ele veio aqui e imprimiu o i. O i tem valor de 0. Aí, depois, ele vai e incrementa o i em uma unidade. Então, o i, que era 0, mais 1, vai dar 1. E ele volta aqui e pergunta, o i, que é 1, é menor que 5? Sim. Então, ele vai de novo e imprime. Imprimiu o 1 e vem aqui e incrementa. Então, agora o i é igual a i mais 1. O i tinha 1, agora vai ficar 2. 2 é menor, ele volta aqui em cima e pergunta, 2 é menor ou igual que 5? Sim. Então, de novo, ele vem e imprime o 2, print i, imprimiu o 2, e incrementa o i de novo. I agora é 3. E ele volta no laço e pergunta mais uma vez, 3 é menor ou igual que 5? Sim. Então, ele vai imprimir de novo o 3. Incrementa. 3. E agora vai ser 4. Aí, ele vai fazendo isso aqui até chegar no i é igual a 5. Aí, ele vem aqui. 5... Quando i é igual a 5, 5 é menor ou igual que 5, ainda é verdadeiro. Aí, então, ele ainda imprime o 5 e incrementa. Print i, imprimiu. I é igual a i mais 1. Então, quem é o i agora? 5 mais 1 vai ser 6. Aí, ele volta aqui e pergunta, 6, que é o i, é menor ou igual que x? Lembrando que x é 5. Então, isso aqui vai dar falso. No momento que essa condição aqui for falsa, o que ele faz? Ele sai de dentro do laço e passa a executar o comando que tem depois do while. Como aqui não tem comando nenhum, então ele finaliza a execução desse laço. Então, esse é um exemplo de estrutura de controle de repetição utilizando o comando while. Nós temos outro tipo de estrutura de repetição, que é utilizando o comando for. Vamos fazer um exemplo agora utilizando o comando for. Então, vamos fechar esse daqui e vamos pedir um outro arquivo. Deixa eu apagar essa execução aqui. O comando for, ele tem a seguinte sintaxe. Eu escrevo a palavra for, aí eu defino uma variável que vai ser a controladora desse laço. Aí eu digito in range 1, 10 e 2. O que quer dizer isso? For x in range 1, 10, 2. Primeiro nós temos que entender o que é o range. Range, ele retorna uma série numérica no intervalo que eu enviei como argumento. Esse intervalo está definido por esses 3 números aqui. O que significam esses 3 números? O primeiro número é onde inicia.
Então, vai iniciar em 1. O segundo número é onde finaliza. Início, fim. E esse aqui, o 2, é o passo. Quer dizer, ele vai contar de 1 até chegar em 10, só que de 2 em 2. Então, vai ser 1, 3, 5, 7 e 9. Lembrando que, o que acontece aqui? O 10 é o limite superior, então ele não vai entrar. Ele vai ser um intervalo aberto, quer dizer, até 10, só que o 10 ele não entra nesse intervalo. Então, quando eu falo range de 1 até 10, de 2 em 2, os números que vão ser gerados vão ser esses aqui. Então, quando eu estou trabalhando com range, sempre o limite superior nunca entra. O que vai acontecer com o x? O x vai assumir todos esses valores. Na primeira vez que executar o laço, o x vai ser 1. Na segunda vez que executar o laço, o x vai ser 2. Na terceira vez vai ser 5, depois 7 e 9. E quando ele chegar em 10, ele vai sair fora, não vai mais executar. Então, vamos continuar o nosso programa. Eu vou mandar aqui ele somente imprimir o x. Print x. Vai perguntar se eu quero salvar. Eu vou dizer que ele é o repetição 2. Beleza? Aí, olha, imprimiu de 1, né? Começando em 1 até chegar no 10, de 2 em 2, certo? E aqui eu posso, isso aqui ele imprimiu os números ímpares, vocês perceberam? Se eu iniciar em 0, o que ele vai fazer? Ele vai imprimir os números pares. Então, daí o que aconteceu? Ele começou em 0 e foi somando 2, o 2 é o passo, até chegar no 10. Bom, mas nós podemos fazer um programinha mais complexo utilizando o laço for. O laço for, por exemplo, eu posso pedir que o usuário, um programa para fazer o somatório de 10 números, por exemplo, que o usuário vai digitar do teclado. Então, eu vou iniciar uma variável soma com 0, onde eu vou acumular todos esses números que o usuário vai digitar do teclado. E vou colocar aqui x em range de 10. Então, aqui, o range, ele tem essa variação. Eu posso especificar somente o valor final. Então, quando eu coloco só um número entre parênteses, quando eu estou utilizando o range, ele vai assumir que eu estou iniciando em 0, que o meu passo é 1 e que o final vai ser em 10. Quer dizer, o 10 vai contar até 10, excetuando o 10, né? Eu vou pedir aqui que o usuário digite um número. E esse número que o usuário digitar, eu vou acrescentar ele em soma. Soma é igual a soma mais o número digitado. Bom, como eu quero a média dos 10 números que o usuário vai digitar do teclado, eu vou ter que dividir, né, esse somatório. A média vai ser igual a soma dividido por 10. A média aritmética, né? Aí eu vou imprimir a média. Print média. Vou pedir para executar. Vai perguntar se eu quero salvar, aí ele vai começar a perguntar. Então, eu vou digitar qualquer número aqui do teclado. Aí, ele diz que a média desses números é 3,8. Eu posso fazer um teste só para conferir se o programa está certo. Por exemplo, se eu digitar 10 números iguais, a média tem que ser igual a esse número. Então, por exemplo, se eu digitar sempre o número 3, ele vai ter que dizer que a média disso aqui é 3. Então, percebam que funciona. Então, o que acontece? Aqui, nesse caso, eu vou fazer... eu vou percorrer, o x vai percorrer de 0, de 1 em 1, até chegar em 10. 8, 9. Então, ó, percebam que o x vai assumir todos esses valores. Isso só vai controlar o laço. Cada vez que eu executar esse laço, ele vai pedir que o usuário digite um número, vai acrescentar esse número na soma. Depois ele pega a somatória de todos os números que o usuário digitou e divide pela quantidade de números. Então, eu digitei 10 números, então vou dividir essa soma por 10 e depois ele imprime a média, certo? Então, aprendemos a utilizar o comando
while e o comando for. Bons estudos! Bom, de volta aqui, vamos explicar um pouquinho mais sobre o comando range para ficar claro. O comando range, ele pode aparecer de diversas formas, né? Então, o comando, né, uma função range, ela retorna uma série numérica no intervalo enviado como argumento. E os argumentos, né, esses argumentos que vão determinar o intervalo, eles são 3. Né? No máximo 3, que é o início, o fim e o passo. Mas somente um desses argumentos é obrigatório, que é o fim. Né? Então, aqui eu tenho um exemplo, ó, range de 10. Então, quando, entre parênteses, né, depois da palavra range, aparecer somente um número, por exemplo, 10, isso significa que esse 10 é o fim, porque esse fim é o obrigatório, certo? Então, qual vai ser o início e qual vai ser o passo? Então, o início e o passo default, né, aqueles valores padrão, que é o que a gente chama, eles são 0 e 1. Então, quando não aparece o início e não aparece o passo, o Python assume que o início é 0 e que o passo é 1, sendo o 10 o fim. Então, isso aqui não é necessário escrever quando o início é 0 e quando o passo é 1. O Python já sabe. No caso de aparecer dois valores, aqui, né, no caso range 3 e 8, então a gente sabe que aparecendo esses dois valores, um é o início, o primeiro, e o próximo é o fim. E qual é o passo? O passo default, o passo padrão, é o 1, certo? Então, quando o passo é 1, eu não preciso escrever esse passo, o Python já sabe, certo? Então, eu escrevo o início e o fim. Então, o Python ele é um comando bastante utilizado e é necessário saber esses detalhes sobre ele para a gente não cometer enganos. Bom, mais alguma pergunta aí no chat, professor Eduardo? Ainda nenhuma dúvida, tá? Certo. Bom, nós separamos algumas atividades de sala para vocês fazerem, eu vou explicar agora qual é o objetivo dessas atividades. Então, aqui, a primeira atividade de sala que vocês vão precisar responder, ela pede para escrever um programa simples que informa se o número é par ou ímpar. Então, vamos nos recordar como é que a gente sabe se um número é par ou é ímpar. Então, o número é par se ele é divisível por 2. O que significa um número ser divisível por 2? Significa que o resto da divisão dele por 2 é igual a 0, certo? É um número inteiro, né, o resultado. Então, nós temos que lembrar de utilizar o operador porcento, né, que ele vai dar para a gente o resto da divisão. Então, lembrem-se dos operadores aritméticos estudados na última aula. Né? Nós temos o operador porcento, que retorna para a gente o resto da divisão. Então, se esse resto da divisão de um número for igual a 0, significa que ele é par. Se não, ele é ímpar. Então, percebam as palavras que eu usei, se e se não, certo? Esse é o comando if, ou então o if else. A próxima atividade é para escrever um programa que leia 10 números. Aí nós vamos ter que utilizar um laço, né? Nós não queremos escrever 10 comandos, x é igual a input, int, input, digite número. A gente quer escrever esse comando somente uma vez, colocar ele dentro de um laço, e daí esse laço vai se encarregar de executar esse comando várias vezes. Aí nós damos uma dica, usar o comando while. Então, e para descobrir se o número é positivo ou negativo, nós já vimos, né, que foi o conteúdo estudado na aula de hoje nos exemplos. E a última atividade é para ler um programa que calcula o somatório de 10 números lidos do teclado. Então, esse programa foi o que eu executei no tutorial. Então, vou fazer uma pequena modificação para vocês executarem aí na sala. Em vez de calcular o somatório, vamos calcular a multiplicação de 10 números lidos do teclado, certo? Vai ter uma pequena diferença do programa que eu acabei de resolver ali naquele tutorial. Bom, vamos começar a atividade de sala então.
Olá, voltamos aqui para a correção das nossas atividades de sala. Espero que vocês tenham conseguido fazer, né? Baseado nas dicas e nos conteúdos que estudamos na aula de hoje. Mandar também, primeiramente, um alô para o pessoal aí de Buritis que está acompanhando. O professor Miguel, nosso diretor de EAD, está visitando o polo. E um alô para todo o pessoal de Buritis e o pessoal que está acompanhando a nossa aula de hoje. Professor Eduardo, alguma resposta? Recebi sim, recebi duas respostas aqui da questão 1 até o momento, né? Aliás, três respostas. Duas estão corretas, aí é só colocar uma observação aqui, cuidado com o comando input, que ele é escrito com a letra N, tá? É I-N-P-U-T, input. Certo. Vamos passar então a corrigir essas atividades, que fica mais fácil para a gente visualizar. A gente sabe que é difícil fazer uma atividade de sala e enviar pelo chat um código para a gente estar analisando aqui as respostas de vocês. Então fica mais fácil eu escrever o programa aqui e vocês poderem verificar aí, juntamente com os colegas, né, com o tutor, o professor mediador aí em sala, certo? Bom, vamos para a primeira atividade. Escreva um programa que leia um número e informe se ele é par ou ímpar. Então, nós temos aqui um C, ó. Aí já é uma dica. O que é o C? É o if. Par ou ímpar, né? Par ou ímpar. Então, aqui também já está escrito que eu sei quando um número é par, se o resto, né, o operador aritmético que devolve o resto de uma divisão inteira, né, o porcento. Então, se para o número ser par, o resto da divisão desse número por 2 tem que ser 0. Bom, então, escreva um programa que leia, também leia um número. Aqui não está especificando se o número é inteiro, mas nós sabemos que para o número ser par ou ímpar, a gente vai estar trabalhando com números inteiros. Então, como é que faz para ler um número? Então, esse número nós vamos chamar ele de N, tá? E vamos fazer um comando de input. Então, como o professor Eduardo falou, input com letras minúsculas e com N. Digite um número. Aí, nós sabemos que tudo que é digitado do teclado, que é lido do teclado, são caracteres. Então, nós precisamos converter isso, que vem do teclado, para um número inteiro. Aí nós usamos o comando int. Então aqui, vou marcar em vermelho, faz a entrada de dados do teclado. Esse outro comando converte o que veio do teclado para número inteiro e isso é armazenado dentro de N. Bom, então aqui é a primeira tarefa desse exercício, leia um número. Agora nós precisamos informar se ele é par ou ímpar. Então, eu preciso verificar. Verificar o quê? Como é que se comporta o resto da divisão desse número, né? Para poder tomar uma decisão. Então, como é o resto da divisão? Porcento 2, ó. O resto da divisão desse número vai ser dado por essa expressão aritmética aqui. Se ele for igual a 0, o que isso significa? Que o número é par. Então, eu vou escrever o comando if. Então, se o resto da divisão do número n, que foi o número que eu li do teclado, for igual a 0, significa o quê? Print. Eu posso escrever assim, ó. N é par. E aí eu vou complementar com o else. 2 pontos de novo. Que é o senão. Então, se o resto da divisão do número por 2 é 0, print par. Se não, print o quê? Print n é ímpar. Certo? Então, tá aí a resposta do nosso programa. Lembrando que
né? O comando if-else, né, é baseado numa condição, né? E essa condição, ela tem a característica de ser um valor que é true ou que é false. Se for true, ele executa o que está no if. Se for false, ele executa o que está no else. Certo? Alguma consideração, professor Eduardo? Correta a resposta do Miguel de Porto Velho. E Cerejeiras, atividade em grupo, grupo 1. Também acertaram, tá? Ok, então obrigado pessoal aí de Porto Velho, Cerejeiras, que está compartilhando com a gente as respostas. Certo? Qualquer dúvida, entre em contato aqui através do seu tutor presencial aí com o professor Eduardo, ou então também mandem mensagens para a gente através do AVA. Vocês acessam lá no AVA esses tutoriais, acessam as aulas e também podem se comunicar com a gente mandando mensagens. Bom, vamos passar para a próxima atividade. Escreva um programa que leia 10 números e informe para cada um dos números se ele é positivo ou negativo. Professor Eduardo, alguma resposta aí? Tem. Duas respostas. Vamos ver se elas estão corretas. Certo, então vou resolver aqui e daí depois o professor dá a resposta aí para vocês. Bom, nós temos que ler 10 números, então nós sabemos que o comando de ler, né, é o input. Então, N é igual. Aqui nós temos que ler 10 números e não está dizendo se o número é inteiro ou não. Está pedindo para dizer se ele é positivo ou negativo. Então nós podemos trabalhar aqui com float. Float. Qual que é a diferença da conversão para float? Aqui nós vamos estar trabalhando com números reais. Input, digite um número. Tá. Uma coisa importante aqui é não esquecer, que é um erro comum que às vezes a gente comete, é que todo parênteses que eu abrir, eu preciso fechar, ó. Então, tem um negócio que chama balanceamento de parênteses, né? Quer dizer, se eu abrir 2 parênteses, eu tenho que fechar. Ó, abrir 2 parênteses, eu tenho que fechar 2 parênteses. Se eu não fizer isso, vai dar erro. Então, aqui eu tô lendo um número do teclado e eu vou converter esse número. Vou consertar aqui. Então, vou ler um número do teclado e vou converter esse número para número real. Lembrando que os reais em Python são designados pela palavra float. Bom, aqui vai fazer com que eu leia um número. Como é que eu faço para ler 10 números? Tá? Então, vou colocar isso aqui dentro de um comando while. While. Aí eu tenho que colocar aqui uma condição. Tá? Que faça com que esse while seja repetido 10 vezes. Então, eu posso pedir que esse comando while seja executado enquanto x for menor que 10. Só que quem é x, né? Eu preciso definir quem é o número x antes de perguntar se ele é menor que 10. Porque se eu começar assim, o que vai acontecer? Ele vai dar um erro, ele vai dizer, não sei quem é x. Tá? Então, eu tenho que dizer, ó, o x começa em 0, certo? Aí, ele vai chegar aqui e vai fazer while x, que é 0. 0 é menor que 10? Sim. Então, ele vai entrar no laço para executar esse comando. Então, a seguir, né, ele lê um número e converte esse número para real, certo? Agora, eu tenho que verificar se esse número é positivo ou negativo. Então, para verificar se o número é positivo ou negativo, né? Ó, C, daqui é a palavrinha mágica. Então, eu já sei que é o if. If x. Quando é que o número é positivo?
quando ele é maior que zero. Então, se x for maior que zero, e eu posso considerar que o número é positivo, né? Então, print x é positivo. Se não, else. Bom, aqui eu tenho aquele caso, né? Que ele é positivo, negativo, ele pode ser igual a zero. Eu posso incluir o zero nos números positivos. Na verdade, o zero ele é um número não negativo, né? Então, eu vou colocar aqui, em vez do else, eu vou colocar um elif. X menor que zero. Print x é negativo. E ainda eu posso colocar aqui elif x igual a zero, print x é igual a zero. Certo? Bom, será que esse programa está correto? Um erro comum que a gente comete quando está executando, quando está escrevendo um código, é confundir as variáveis. Percebam, ó, que o x é para eu controlar o laço. E eu estou utilizando o x aqui para testar o laço. Esse programa tem um erro. Na verdade, o número que eu quero saber se é positivo ou negativo é o número que eu li. É o número n, ó. Então, toda vez que eu usei x aqui, foi de maneira equivocada. Por quê? Porque eu quero testar é se x, se o n, que é o número que eu li, é o número que é positivo ou negativo. Então, toda vez que eu usei aqui o x, eu vou escrever de novo, que cada vez que eu apago, ele apaga um bocado aqui. Então, aqui é n, ó. Se n é maior que zero, então print n e não x. N é positivo. Elif. Se n é menor do que zero, então print n, aqui 2 pontos, n é negativo. E aqui elif n igual a zero, então print uma observação dos alunos, professor, que entre o digite um número dentro do input tem aspas. Ah, é verdade, aqui, ó, faltou. Na hora de apagar ele. Obrigada. Bom, então aqui eu tenho que testar o n. Eu quero saber se o n, o número que o usuário digitou, se ele é menor, se ele é positivo, se ele é negativo ou se ele é igual a zero. Tá? E não o x. Então temos que tomar cuidado quando usamos mais de uma variável para utilizar essa variável no local apropriado. E aí, será que o programa está correto? Será que os alunos têm alguma observação? Algum aí no chat está respondendo? O que está faltando? Está faltando um comando para esse programa estar correto. Até agora não responderam, mas... Nada. E o professor Eduardo tem uma dica? Está faltando incrementar o x, porque nesse caso, ó, o x começou com zero, certo? E em nenhum momento eu mudei o valor de x, então ele vai ser eternamente menor que 10. E esse laço vai executar para sempre. Quer dizer, para sempre não, que a gente sabe, né, que a memória da máquina ela tem um limite, no momento ele vai
travar de alguma forma, travar vai parar. em algum momento. Isso, vai parar em algum momento, mas ele vai executar e a gente vai ficar esperando. Então é muito importante aqui, ó, acrescentar um comando, pode ser aqui embaixo, né, não vai dar aqui na sequência do quadro, eu acrescentar aqui por último o comando, ó, x recebe x mais 1, tá? Então isso aqui tem que ser colocado dentro do laço while. Ou x mais igual a 1, né? Ou então a abreviatura, bem lembrado, x mais igual a 1, que é a mesma coisa. Então, é importante que quando a gente use o while, a gente lembrar que o número deve ser, a variável que controla o laço, que essa variável deve ser modificada, senão o laço vai executar eternamente, certo? Beleza. Então, feedback aqui da questão 2, ó. A sintaxe do while foi muito confundida com a sintaxe do for. O while, as variáveis que controlam a repetição dele, vocês podem perceber que elas são definidas externamente. Primeiro a gente declarou x igual a 0, depois entrou no while e o while só tem a comparação, né? X menor que 10. E externamente, lá dentro do while, nos comandos dele, que nós estamos incrementando o x na explicação. O for não, o for ele é feito tudo na mesma linha, né? Então teve essa confusão aí, mas tirando essa confusão, foi bom, o raciocínio dos alunos foram certos, só teve um erro de sintaxe, ele é facilmente resolvido com a pesquisa no Google, tá? Então foi bom, sim. Eu vou reescrever aqui o programa para ficar, porque é muito importante, como a gente falou, a forma gráfica desse programa, a aparência dele. Se a gente não se preocupar com isso, pode ter um erro, né? Input. Então, vou reescrever aqui para ele ficar certinho, para vocês poderem depois utilizar o Python, né? Então, espero que todos vocês já tenham assistido os tutoriais, tá? E tenham assistido principalmente aquele tutorial que ensina a instalar o Python para poder utilizar o ambiente, né? Utilizar o idle, que é o ambiente mais simples, que já acompanha a linguagem. E poder estar executando esses programas. Como eu falei, a gente não aprende a programar assistindo a videoaula, a gente aprende a programar programando. Assistir a videoaula é só um mecanismo, né, para a gente poder tomar conhecimento daquilo que é possível. X é negativo, certo. Elif menor que 0, int n é positivo, ou maior, não é menor aqui. Deixa eu corrigir aqui para vocês poderem ficar com esse código aqui o mais claro possível, né? Não se enganar. Print n é positivo. Aí, elif n igual a 0, print n é igual a 0. E aqui o importante é x mais igual a 1, certo? Então não podemos esquecer esse último comando. Ok? Vamos passar então agora para a última atividade. Escreva um programa que calcula o somatório de 10 números lidos do teclado. Use o comando for. Alguma resposta para esse? 2 respostas. Corretas, professor? Sim. Tá, ok. Os polos que estão participando com a gente.
Os polos são Porto Velho e Buritis. Certo, obrigada pela participação aí, o polo de Buritis e Porto Velho. Cerejeiras também, desculpa. Cerejeiras também. Tá, escreva um programa que calcula o somatório de 10 números do teclado. Então, esse programa eu já fiz ele no final do último tutorial que a gente viu, e eu pedi para vocês fazerem uma multiplicação. Em vez de calcular o somatório, para a gente calcular a multiplicação de 10 números no teclado. Mas antes disso, eu vou colocar o código para essa resposta aqui mesmo. Depois eu modifico para poder refletir essa diferença que eu estou pedindo, né? Em vez de somatório, a multiplicação. Então, aqui também está pedindo para usar o comando for. Então, o comando for, eu tenho uma variável que é para controlar esse laço, x, né? Aí eu vou pedir uma range, quer dizer, uma sequência de valores, uma faixa de valores, para ler 10 números. Como é que vai ser isso? Então, eu posso utilizar aqui somente o 10, ó. Que o que vai acontecer? Eu sei que ele vai partir do 0, vai de 1 em 1 até chegar ao 10, excluindo o 10. Então, ele vai começar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso são, de 0 a 9, nós temos 10 valores. Então, aqui eu vou fazer com que essa faixa de valores seja gerada. Aí, eu tenho que ler os números do teclado. Então, n é igual... aqui também não está especificando se são números inteiros ou números reais. Então, eu posso usar números reais. Float, input, digite um número. Aí eu tenho que ter uma variável para acrescentar esse valor. Então, vou colocar aqui somatório. É igual a somatório mais n. Então, aqui eu estou somando. Aí, para fazer, calcule o somatório de 10 números. Então, não está pedindo para fazer média nenhum. Lá eu fiz, naquele programa do tutorial, para calcular a média, né? Então, aqui é só o somatório. Só que quando eu faço esse comando aqui, ó, somatório igual a somatório mais n, o que acontece? Ele precisa ter um valor inicial para o somatório para somar no n que eu li. E ele vai dar um erro, certo? Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso iniciar a variável somatório. Então, eu preciso colocar aqui, ó, que somatório é igual a 0. Aí, ele vai pegar no primeiro passo o somatório que é 0 e somar com o número que eu li do teclado. E no final aqui eu tenho que fazer um print, né? Print somatório. Certo? Então percebam aqui, ó, os comandos que estão fora do laço for, incluindo esses, estão aqui na mesma linha, ó. E os comandos que estão dentro do for estão aqui na mesma linha vertical, certo? Na mesma indentação. Então, dessa forma aqui, eu consigo a resposta para esse programa na forma como ele está escrito aqui. Percebam que eu iniciei o somatório com 0, né? Por que eu iniciei com 0? Porque eu estou fazendo uma operação de adição. E o 0, ele é o elemento neutro da adição. Então, a gente já estudou lá na escola, né, várias vezes, as propriedades, né, numéricas. Então, uma dessas propriedades é o elemento neutro, as propriedades das operações. O elemento neutro, quer dizer, aquele que não faz diferença nenhuma na adição, é o 0. Se eu quisesse, como eu pedi para vocês, em vez do somatório, calcular a multiplicação, né? A multiplicação, o que eu teria que mudar? Ó? Vou ler 10 números do teclado, em vez de somar, eu vou, somatório, eu vou multiplicar por esse n. Só que se eu conservar, ó, somatório sendo 0,
Também vou mudar essa palavra somatório aqui para multiplicação, né? Para ficar mais claro. Somatório, deixa eu escrever de novo. Aqui, mu. Multi é igual a multi. 20. Só para trocar o nome da variável, senão fica variável somatória, a gente não está fazendo somatório, né? Então, aqui. Então, multi é igual a zero. Se eu deixar essa variável iniciada com zero, o que que vai acontecer? O resultado dessa expressão aqui vai ser zero, porque todo número multiplicado por zero é igual a zero. Então, o que que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que iniciar o multi, que é a multiplicação, com 1. Por que 1? Porque quando eu estou fazendo a operação aritmética de multiplicação, eu tenho que lembrar que o elemento neutro da multiplicação é o 1 e não o 0, certo? Então, eu não posso multiplicar por 0. Eu tenho que multiplicar por 1 se eu não quiser alterar esse valor. Então, o valor de inicialização de uma variável sempre é um valor, né? Sempre não, mas geralmente é um valor que não vai ter interferência no momento que essa variável é utilizada na primeira vez. Quer dizer, não vai provocar uma alteração no resultado, né? Então, no caso, se eu estiver fazendo a multiplicação, eu tenho que iniciar a variável com 1, o elemento neutro da multiplicação. Se eu estiver fazendo uma soma, eu tenho que iniciar a variável com 0, o elemento neutro da adição. Professor Eduardo, alguma outra questão aí no chat? A resposta que está certa mesmo, 100%, é de Buritis, da Adriele. Parabéns. Os outros esqueceram de colocar o somatório total, né? O multiplicador, no caso, antes do laço de repetição. Mas com certeza já foram tiradas as dúvidas. Outra confusão também. Uma observação importante. Como vocês viram na questão passada, o while, ele só no while é só a comparação que vai nele, né? Antes a gente define uma variável inicial e nos comandos do while a gente define o incremento. E o for não, o for faz isso automaticamente, esse incremento, né? A gente fala para, que é o for, um intervalo tanto, aí esse intervalo já quer dizer que ele vai fazer o incremento automaticamente. Então, os comandos que estão dentro do for vão ser feitos, não precisa do incremento, certo? Certo. Tá, então lembrando aqui, vamos voltar para 2, onde está o comando while, ó. Então, quando eu estou utilizando o comando while, isso que o professor Eduardo falou é muito importante. Aqui, ó, no comando while é somente a condição, ó. Somente a condição. O incremento, o passo, fica aqui embaixo. E o início fica aqui, ó. Então, esse é o início, esse é o fim e esse é o passo. Percebam que eles estão em cada comando diferente. Quando eu utilizo o comando for, se eu fosse utilizar o comando for, eu usaria assim, ó. For in range, aí 0, 10 e 1. Daí eu trocaria esse while e isso aqui sairia fora, só incluindo esse comando. Então, quando a gente já tem um número pré-determinado de vezes que o laço vai ser executado, nós podemos utilizar com maior facilidade o comando for no lugar do comando while, certo? Então, finalizamos a aula de hoje, né, estudando as estruturas de controle de seleção e de repetição. O professor Eduardo vai se despedir. Foi muito boa a aula, foi muito legal as respostas de vocês, a dúvida que a gente pôde esclarecer.
E muito obrigado, alunos. Muito obrigada e até a próxima.